Ei, gente, tô aqui trabalhando, usando minha camiseta A Treta é o Combustível da Humanidade, que eu ganhei de uma seguidora muito querida. E aí eu passei o olho rapidamente lá na caixinha de perguntas que eu coloquei ontem e vi que muita gente me perguntou sobre o dia de hoje, né? 31 de março, o dia em que oficialmente se celebra o golpe de Estado de 1964. E aí essas pessoas perguntaram pra mim o que eu achava desse dia, se eu achava que as manifestações, né, que as comemorações eram legítimas, se eu achava que fazia sentido comemorar essa data. E eu queria falar rapidamente com vocês sobre isso. A primeira coisa que eu preciso dizer, antes de qualquer outra, é que eu sou uma grande defensora da liberdade de expressão. E, portanto, defendo que as pessoas comemorem o dia que elas quiserem, né? Independentemente de compartilhar daquele posicionamento ou não. Então, eu acho que as pessoas têm o direito de celebrar a data que elas quiserem celebrar, incluindo o dia 31 de março, né? O dia que marca aí um golpe de Estado dado por militares. Mais um golpe de Estado dado por militares, né? Quem aqui não lembra do que aconteceu em 89, né? Mas a questão é o seguinte, o pessoal me perguntou e é isso que eu quero responder. Mari, você acha que a gente tem motivo para comemorar essa data? Você acha que é plausível a gente comemorar essa data? E a minha resposta de imediato é não. Não temos motivo algum para comemorar o dia de hoje, muito pelo contrário. Nós temos todos os motivos do mundo para jamais comemorar o dia de hoje. Porque por mais que muitas pessoas tentem dissociar as coisas, né, dizer que um governo militar como aquele que aconteceu não é uma ditadura, é fato que houve uma ditadura militar, né? O pessoal tenta fazer aquela coisa orwelliana, né, de mudar o sentido das coisas. Não era uma ditadura, era uma intervenção militar, era uma ditadura, gente. Era uma ditadura. Tá aí, aconteceu, né? A gente não tem como apagar a nossa história. E graças a Deus que a gente não tem como apagar a nossa história, porque é muito fundamental que a gente, de vez em quando, olhe para ela e fala, putz, isso aqui não deu certo, não vamos repetir, né? E quando você olha para esse retrovisor e para entender e observar o que aconteceu em 64, você claramente enxerga que houve uma ditadura, né? Havia supressão das liberdades individuais, a liberdade de expressão que eu acabei de falar para vocês que eu defendo, né, fortemente, não existia. Não havia liberdade de imprensa, havia perseguição, tortura a opositores. Tudo isso aconteceu. Não adianta querer negar o passado, não adianta querer fingir que as coisas não aconteceram, porque elas aconteceram, né? A história está aí para não nos deixar enganar. E, inclusive, eu acabei de compartilhar o post do Thomas Juliano, que é um querido amigo e um dos caras que mais entende de Brasil, um dos historiadores que mais entendem de Brasil que eu já conheci na vida. Então, assim, não estou querendo usar isso para legitimar, eu estou trazendo a visão de alguém que estudou profundamente esse assunto, que é um cara conservador como eu sou, é um cara que tem o mesmo posicionamento político que eu, né? Então, assim, não dá nem pra dizer que isso aqui tá caindo na narrativa da esquerda. Parem com esse papo, gente. Isso é muito feio. Isso é vago, isso é vazio. É argumento bosta, de gente burra. Não usem isso, pelo amor de Deus. Então, o que acontece? Eu não sou alguém que vai defender a ditadura, um tipo de ditadura, seja ele qual for, né? Mas era uma ditadura para barrar o comunismo. Foda-se. Caguei, dane-se, não me interessa, né? Ditadura é ditadura. Mas a ditadura surgiu por esse motivo. Não importa. O que importa pra mim é que eu não apoio ditaduras. Todas elas, independentemente da origem, independentemente daquilo que motivou aquela ditadura, não me interessa. É uma ditadura? Vai suprimir a liberdade das pessoas? Vai perseguir opositor político? Vai torturar a gente? Né? Vai impedir a imprensa de se manifestar? Vai impedir o cidadão comum de se manifestar, de manifestar o seu posicionamento? Eu não serei a favor. Se você vai ser, tudo bem, fica à vontade. Como eu falei, você tem todo o direito de defender aquilo que você acredita. Eu não farei isso. Porque, como eu sempre digo aqui para vocês, isso para mim é um valor fundamental, um valor muito sólido. O que é certo, independentemente de quem faça. E o que é errado, independentemente de quem faça. Isso para mim não é algo que está em negociação, entendeu? Então, se eu sou a pessoa que vem aqui
e aponta o dedo para essa ditadura, certamente eu serei a pessoa que vai vir aqui para apontar o dedo para essa ditadura também. Ué, quer dizer que uma pode e a outra não? Como assim, né? É o pessoal que reclama da ditadura militar de 64, mas fica batendo palma para a ditadura na Venezuela. Eu não sou essa pessoa. Para mim, a da Venezuela tá errada tanto quanto essa aqui. Vocês estão conseguindo entender qual é o meu raciocínio? Então não contem comigo para endossar essa narrativa tosca que essa direita tosca brasileira resolveu abraçar. E assim, é um negócio muito doido, porque foram os militares que entregaram o país nas mãos da esquerda, gente. Qualquer pessoa que tenha estudado o mínimo sobre o que aconteceu naquela época vai lembrar muito bem disso. Se hoje a gente está aqui, né, às vésperas de uma eleição presidencial, que o Lula corre um sério risco de ganhar para presidente, né, de ganhar a eleição de novo. Depois de 16 anos do PT destruindo o Brasil, a gente corre o risco de cair novamente nessa armadilha. Então, essa narrativa que se construiu em torno do golpe de 64, né, de que foi necessário que os militares intervissem para barrar o avanço da esquerda, né, do comunismo no Brasil, ela não faz o menor sentido. Quer dizer, se os militares interviram para barrar o avanço do comunismo no Brasil, por que a gente está aqui com o cu na mão, com medo que o Lula ganhe a eleição ano que vem? Por que a gente tem um Partido Comunista do Brasil aqui? Atuante, bem atuante. Né? Então, se os militares interviram, né, para impedir o avanço, para barrar o avanço do comunismo no Brasil, por que a gente tem comunista? Né? Por que a gente tem um partido comunista, vários partidos com essência comunista aqui no Brasil? Por que a gente tem tantos representantes do comunismo no Brasil? Ué, barrou ou não barrou? Impediu ou não impediu o avanço do comunismo? Não impediu, né? Ah, então você está assumindo para mim que os militares fracassaram. E você está comemorando o quê? O que você está comemorando? Me fala aí. O que você está comemorando? Gente, não faz sentido. É simples. Não faz sentido. Ah, não, mas naquela época deu certo. Deu certo, deu sim. Deu muito certo. Deu muito certo. Não é à toa, não foi à toa que logo depois, né, do golpe de 64, toda a esquerda se infiltrou na imprensa, nas academias, na cultura, né? Não é assim que a gente vê hoje? Não é isso? Vocês não ficam aí o tempo inteiro falando que todo mundo é comunista, né? Falando que a universidade está cheia de comunistas, o que é verdade, né? Vocês não estão errados nisso aí. Então, peraí, gente, a gente precisa decidir aqui. Vamos fazer um plebiscito. Deu certo a intervenção militar em 64 ou não deu? Né? Se tivesse dado certo, eu acho que a gente não teria esse legado que a gente está combatendo aqui até hoje. Certo? Então, vocês estão comemorando o quê? Eu realmente quero entender. Vocês estão comemorando o quê? A verdade, gente, nua e crua, que muita gente não consegue assumir porque pega mal, essa galera tem fetiche por ditador, gente. Essa galera quer um ditador para chamar de seu. Então a galera que fica apontando o dedo para a China, apontando o dedo para Cuba, apontando o dedo para a Venezuela, apontando o dedo para todas as outras ditaduras do mundo, é a mesma galera que gosta de ditadura, só que gosta da ditadura deles. Vocês estão entendendo? Eu, Mariana, não gosto de ditadura nenhuma. Tá aí uma coisa que eu não gosto, é ditadura. Se tem uma coisa que eu não gosto é ditadura, vocês estão entendendo qual é o meu ponto? Né? Então, assim, no fundo, esse é a grande questão do dia de hoje. É que essas pessoas, elas não estão preocupadas com a ditadura, elas estão preocupadas com a ditadura dos outros. A delas é legítima, a delas não é ditadura, a delas tá ok. E aí, gente, pra mim não dá, sério, pra mim não dá. Eu sei muito bem o que eu defendo, eu sou conservadora, eu defendo princípios que são muito claros, e dentre esses princípios está a liberdade, né? A liberdade de um povo. Eu não vejo a liberdade como fim, mas eu vejo a liberdade como um dos pilares mais importantes, né, que constituem, que sustentam essa base de valores, de princípios que os conservadores defendem. Então, para mim, esse tipo de narrativa, esse tipo de justificativa para legitimar uma ditadura não faz
menor sentido, não compactuo com isso, então não contem com essa pessoa aqui para celebrar qualquer ditadura que seja, de esquerda ou de direita, de cima ou de baixo, porque isso de fato não tem absolutamente nada a ver com aquilo que eu defendo e que eu acho que vocês já estão cansados de saber o que é, né? Então esse é o meu posicionamento sobre esse dia de hoje e fica aí o registro para vocês. Beijo.